que é a nossa realidade, daquilo que é a nossa realidade, do ponto de vista clínico, e daquilo, e de algumas das dificuldades que eu também se calhar senti enquanto interno. Esta questão que era há bocadinho falada, de compreender quais são as necessidades formativas no país. Eu lembro-me, eu fiz parte como era dito há bocadinho, fui vice-presidente da APIP, nos anos de 2015 e 2016, se não estou em erro. E já era uma batalha que nós tínhamos então, principalmente numa questão de conseguir criar algumas. Lembro que na altura, encontro da APIP que realizamos, tinha o título de assimetrias de formação, precisamente com esta questão de conseguir uma formação um bocadinho mais transversal a todos, tanto do ponto de vista, se calhar, teórico, como também do ponto de vista prático, em termos de estágios, porque sabemos que, se calhar, um estágio de forense num determinado serviço não será igual a um estágio de forense num Instituto de Medicina Legal ou noutro determinado serviço, o que faz com que às vezes não fizemos formação em algumas áreas e também aqueles mestrados e as pós-graduações que existem, se calhar podemos correr o risco de ficar um bocadinho aquém na formação em algumas áreas. A título de exemplo, na altura fiz estágio de 6 meses opcional. Na altura nós tínhamos um ano de opcionais. Não foi assim há tanto tempo. Eu terminei o internato em 2017, 2018. Mas fiz um estágio de 6 meses de psicoterapias, o que hoje em dia acho que se calhar de alguma forma seria dificilmente concebível, pelo menos em alguns serviços, um interno de psiquiatria fazer estágio com psicólogos, mas que acho que na altura foi bastante proveitoso no meu caso. Ahm, Posto isto, como somos tantos numa sala do Zoom, eh, eu deixar-vos ir à vontade para interromperem e fazerem questões durante a apresentação. Já sabemos que é sempre difícil numa sala tão grande, mas eu até pensei em fazer um survey antes de começar para saber se vocês preferem uma apresentação mais rápida e mais tempo para discussão, ou se calhar uma apresentação um bocadinho mais de exposição, e depois ter um bocadinho menos tempo para discussão. Não tive tempo para fazer porque acabei os slides às 8h56. Ahm, mas eu vou tentar fazer um meio-meio nesse aspecto. E novamente, vou tentar fazê-lo de uma forma, ahm, se calhar começando por uma parte importante que é, que é que eu vou falar de perturbações de sintoma somático. Ahm, Acho que já estão a ver o meu ecrã. Ahm, Desculpem que já tenho aqui o meu mail logo no início, que é uma coisa que não devia ter. Já estava no último slide, que eu acabei de ver os slides há bocadinho. Ahm, Se calhar começando pelos conflitos de interesses. Acho que acaba por ser importante. Acho pronto, este ano já fiz uma apresentação para a Vial e para a Gilead. Não usei ferramentas de inteligência artificial para fazer esta apresentação e acho que será daquelas declarações iniciais que se calhar teremos de começar a fazer com mais frequência. E ao longo da apresentação vai haver assim uns balõezinhos azuis que são visões minhas. Portanto, desculpem o trocadilho, mas o pessoal às vezes usa a designação de opiniões de expert. Neste caso é mais a opinião de um espertinho que está aqui a falar sobre este tema. Portanto, não as levem necessariamente a sério, levem-nos com um sentido crítico, porque a verdade é que, se calhar, quando nós entramos na internato de psiquiatria, às vezes já podemos levar alguma coisa em mente, mas depois também, a determinada altura, percebemos que existem algumas áreas, se calhar, um pouco mais, digamos, mais dignas do que outras, que estão mais debaixo do spotlight. Se calhar, hoje em dia, a questão da psiquiatria de intervenção, dos ECTs, que felizmente têm estado a ter um novo boom da acetamina, de uma série de estratégias terapêuticas. Ahm, Na minha altura, também por causa disto, muito também à boleia daquilo que as farmacêuticas vão fazendo, mas também
da psicose, principalmente dos primeiros surtos, e a questão que havia também muito de tentar identificar os estados de alto risco e de ultra alto risco para a psicose, que felizmente também tem continuado, mas o spotlight vai mudando sempre nestas áreas e a psicossomática não é que tenha sido sempre parente pobre, mas sabemos que é uma área tipicamente um bocadinho mais pantanosa, o que faz com que também se gerem depois assim algumas pronto, não necessariamente entropias nem antipatias, mas algumas questões que façam com que as pessoas não se aproximem tanto, porque também o tipo de doentes, como vocês sabem, como também vamos ver, acaba por ser um bocadinho mais complicado. E esta minha história na psicossomática ou na psiquiatria de ligação começou no internato, quando, alguns no primeiro ano, pediram para, no manual de psiquiatria, escrever sobre perturbações dissociativas e também as perturbações de sintoma somático. Segundo ano, desafiaram para começar a fazer a consulta de cefaleias e a partir dali não sei porque as pessoas foram sempre ligando um bocadinho à psicossomática, apesar de eu também ter interesse na área da psicose, da perturbação obsessiva compulsiva. Não estou a dizer que não gosto da área, gosto e bastante, a ponto de pronto, ser a área onde trabalho hoje em dia, mas sempre fui notando, cá está, que acaba por ser, mas se forem a ver muitas vezes os grandes congressos da psiquiatria também acabam por não ter assim muitas mesas, por exemplo, de psicossomática e de sintomas somáticos. Quando fui trabalhar para Gaia, associaram-me logo à psiquiatria de ligação, onde, para mal dos meus pecados, continuo até hoje, ou para bem dos meus pecados, não sei, o futuro dirá. Portanto, acabo por estar muito ligado a esta área. Quem esteve o ano passado no encontro da API, ouviu-me falar deste exemplo, que eu uso muitas vezes com os doentes, que é na questão também para fazer a analogia às vezes da sugestionabilidade que acabamos por ter com alguns sintomas físicos. E eu vou falar em sintomas físicos e coisas psicológicas, embora eu acho que esta dualidade cartesiana, felizmente também vá caindo e que consigamos perceber as coisas como um universo apenas. Mas nós nesta sala estávamos há bocadinho, eu agora não consigo ver, mas já estávamos mais de 50. E se a determinada altura, cá está, começasse a falar de pulgas e de mosquitos e de sarna e de ahm, bed bugs, está-me a faltar o nome agora, carraças, e mostrando ainda para mais estas imagens um bocadinho ilustrativas, a determinada altura, boa parte da sala que aqui está iria sentir prurido em alguma zona, do corpo. Eu já estou a sentir um bocadinho nas costas. Ahm, Porque, acima de tudo, porque estes acabam por ser estímulos aversivos e, de alguma forma, o nosso grau de alerta acaba por estar maior, principalmente se estivéssemos num local onde soubéssemos que estavam mais, possivelmente, pessoas que tivessem estes insetos ou ácaros. E, e naturalmente acabaríamos por, se calhar, sentir um prurido aqui ocular. Se calhar, ao longo também da nossa experiência clínica, fomos tendo doentes que estiveram internados com sarna e era inevitável vir para casa, pelo menos falo por mim, com um outro prurido aqui ocular. Portanto, às vezes eu faço este ponto de partida com os doentes, precisamente para perceber que o sintoma nós estamos a senti-lo fisicamente, mas de alguma forma não é questão da nossa cabeça eu estar a colocar lá, não é isso, porque o sintoma existe. E novamente, se tirarmos esta visão cartesiana e esta cisão de corpo-mente, e acho que a psicossomática nos permite, acaba por ser uma das ciências, dentro das neurociências, aquela que também nos faz pensar mais sobre as próprias ciências da consciência e as ciências da mente, que é esta questão de não materialista do corpo e a mente como algo, digamos assim, etéreo, mas como fazendo parte do mesmo organismo, vou-lhe chamar assim. E às vezes este acaba por ser um ponto de partida importante. Ahm, Fica sempre bem falar de pessoas antigas, algumas delas que ainda são vivas, no caso do Senhor Levantal,
Mas claro que nós sabemos que existem muitos conceitos associados aos sintomas somáticos. Lembramos muitas vezes e geralmente os manuais referem sempre ao Sr. Charcot e o seu conceito de histeria, que hoje em dia se calhar enquadraremos mais num conceito de perturbação conversiva, ou de sintomas ou de perturbação neurológica funcional. O primeiro conceito usado pelo Eindhoven de psicossomática propriamente dita. E depois se calhar tem aqui um outro nome que poderemos não lembrar assim tão bem, o Sr. Engel, com o modelo biopsicossocial. O Sr. Celi, que foi quem trouxe o conceito de stress para a medicina, e de stress fisiológico, porque o conceito de stress é originalmente da física, que é basicamente qualquer força que é aplicada a um corpo que inclui, induz a deformidade do corpo, o que faz com que na ausência desse fator de stress, pela resiliência do corpo, volte ao seu formato original. E acho que conseguimos fazer a analogia aqui para a medicina. E o Sr. Leventhal que trouxe um modelo de senso comum de autorregulação, ou seja, a forma, digamos, um bocadinho abrangente como a maior parte das pessoas acaba por viver e autorregular-se e interpretar aquilo que é a sua doença e os seus sintomas. E todos estes senhores e uma série de outros autores que não vale a pena estar a nomear, trouxeram aqui alguns conceitos que se calhar acabam por ser suficientemente abrangentes e acho que se calhar suficientemente fundamentais, digamos assim, para, para pensarmos às vezes nesta questão da psicossomática. Ou seja, claro que alguns destes conceitos vão evoluindo com o tempo e à medida que os dados também vão evoluindo, mas a questão do comportamento de doença e do comportamento de procura de ajuda, que acabam por estar muitas vezes ligados entre si, fazem muitas vezes também percebermos que o doente tem o papel de doente, acaba por ser um papel legítimo, digamos assim, todos nós, se tivermos se calhar colocando assim, há 5 anos. Se alguém estivesse com sintomas compatíveis com Covid e tivesse um teste positivo, o seu papel de doente daquela doença em particular fazia com que estivesse, na altura, 2 semanas sem poder sair de casa, e que tivesse uma série de direitos, nomeadamente ter uma baixa paga a 100%. Portanto, esta questão do papel social, do papel cultural do doente acaba por ter aqui uma questão importante, o que faz com que, se calhar, um comportamento de doença, de alguma forma, patológica ou de procura de ajuda mais patológico, também possa ter aqui trazer aqui alguns pontos a estes doentes. Ou seja, nesta questão do comportamento de procura de ajuda, acaba por haver a questão de eu identifico um sintoma e de alguma forma eu tenho que fazer uma interpretação daquilo que possa ser aquele sintoma, à luz daquilo que eu conheço das pessoas à minha volta, daquilo que eu conheço que é a minha história, daquilo que eu conheço do ponto de vista leigo, do que é que pode ser o sintoma e da perigosidade ou do grau de ameaça que possa ter para mim. Portanto, faz com que eu tenha de fazer alguma coisa, para conseguir contornar, conseguir tratar, conseguir debelar aquele sintoma ou aquele problema que eu estou a identificar. E novamente, isto são conceitos gerais associados a cada um de nós e não só às perturbações de sintoma somático. Agora, se calhar vendo isto num espectro, se calhar temos aquelas pessoas, tipicamente os médicos em alguns contextos, que são francamente negligentes relativamente a alguns dos seus sintomas, e eu trato isso depois, e aquelas pessoas que, pelo mínimo sintoma, vão logo procurar ajuda e começar e fazer um chá qualquer ou um comprimido qualquer, cá está, neste espectro um bocadinho mais patológico. E depois temos aquele grande chavão, que são os sintomas médicos inexplicados, que já há décadas acompanham esta questão da psicossomática e que, pelo menos na minha opinião, acaba por ser um conceito um bocadinho presunçoso, digamos assim, na questão pelo conceito em si. Sintomas médicos inexplicados, sempre na questão de se eu não consigo explicar,
é porque não existe. E sempre houve esta questão de se determinada especialidade, se determinada área da medicina não consegue identificar a causa de um determinado sintoma, é porque então será de causa psicológica. Portanto, remete-se para o sintoma somático. E a verdade é que nós sabemos que não é bem assim, nem sempre é assim, e felizmente as explicações cada vez mais abrangentes, digamos assim, acabam por nos dar também algumas explicações ou algumas teorias fisiopatológicas para algumas doenças e para alguns sintomas em si. O que faz com que depois também entre aqui este conflito, às vezes, entre o conceito de illness, que é a experiência do doente relativamente àquele que está a sofrer, e o conceito de disease, que num modelo mais biomédico é se existe um conjunto de sinais e sintomas. Então é uma síndrome, se é uma síndrome tem um mecanismo fisiopatológico subjacente, se tem esse mecanismo fisiopatológico, então tem de haver maneira de tratar, mesmo que nós não tenhamos hoje, um dia poderemos vir a ter. E esta visão muito concreta e muito biomédica acaba por afastar esta visão um bocadinho mais abrangente destes conceitos. Eu vou perder, espero que não muito tempo, mas um bocadinho aqui a falar da questão dos manuais diagnósticos. Eu não sei se algum de vós sabe como é que se chamavam as perturbações de sintoma somático, antes desta designação. Eram as chamadas perturbações somatoformes. Que acabavam por estar mais ou menos semelhantes, quer na CID, quer na DSM. E a verdade é que, novamente, como eu dizia no início, às vezes esta área da psicossomática é um bocadinho pantanosa e, como noutras áreas, às vezes até, por exemplo, na política, a questão de termos algum nível de desconhecimento relativamente a alguma área faz com que aquilo que habitualmente se eleva mais é a opinião, e às vezes a opinião é a pessoa que é mais expert ou que fala mais alto, geralmente é aquela que se calhar já poderá ter maior razão, e então, às vezes, se há duas ou mais pessoas com visões diferentes, mas que, digamos assim, falam muito alto, desculpem a expressão, frequentemente às vezes também pode trazer visões um bocadinho polarizadas, quase, o que não se pretende num discurso científico. E esta questão das classificações destas doenças acaba por transmitir um bocadinho isto. Se calhar faço-vos só aqui um à parte. Portanto, eu comecei o internato em 2013, que foi o ano em que foi lançada a primeira, a DSM-5. E eu lembro-me que ao longo daqueles quase 20 anos, desde a DSM-4 até à 5, houve muitas propostas de rever, por exemplo, as perturbações de personalidade. Ou seja, considerava-se que, pronto, tinham eh, alguma legitimidade diagnóstica, mas podia-lhes faltar algum rigor científico, e percebia-se que, se calhar, a avaliação da personalidade seria mais bem feita por uma perspectiva dimensional e não propriamente por uma perspectiva categorial, como os diagnósticos que existiam. E reuniram-se vários painéis de experts e dos estudos científicos e da melhor evidência para tentar chegar a uma abordagem dimensional das classificações das perturbações de personalidade para a DSM-5. A ponto de, eu lembro que a determinada altura, o artigo, acho que até há alguns anos, pelo menos era, o artigo mais citado em psicologia era o modelo dos 5 fatores da personalidade. Portanto, isto já tinha, na altura, 30, 40 anos. Portanto, percebia-se que havia ali alguma validade. Mas a determinada altura, a discussão dos vários experts da DSM-5 não ia chegando a lado nenhum, era preciso publicar, e então, a visão dimensional é muito boa, pá, mas nós vamos optar por manter esta, vamos manter mais ou menos a classificação que estava anteriormente. Ou seja, quando nós olhamos para os manuais diagnósticos, também temos que perceber que às vezes há discussão de pessoas como nós, e às vezes há, como nas reuniões de serviço, que o pessoal às vezes não se entende e chega-se a uma decisão que pode não ser a melhor, mas que é aquela que depois acaba por vigorar. E a verdade é que, cá está, como eu falava.
existiam estas diferenças entre a DSM-4 e a DSM-5. E uma das coisas que aconteceu a determinada altura foi também a questão de, por exemplo, porque é que a hipocondria passou a ser a perturbação de ansiedade de doença e a perturbação de somatização passou a ser perturbação de sintoma somático. Houve aqui um dado que eu não me lembro de ter encontrado nenhum estudo na altura sobre isto, que dizia que basicamente cerca de 80% dos doentes que tinham somatização não, ou melhor, 20% não tinha qualquer sintoma e, como tal, tinham era mais preocupação com a doença e, como não tinham qualquer sintoma, aquilo, na verdade, se calhar seria mais enquadrável numa hipocondria e, portanto, a hipocondria passou a ser designada. Do género, ok, a hipocondria sempre foi um medo excessivo de ter ou vir a ter uma doença grave e potencialmente ameaçadora de vida. Um, independente, independentemente de ter ou não sintomas. E aquilo que aconteceu para a DSM-5 foi, ok, basicamente é a perturbação da ansiedade de doença, os sintomas, se existirem, são negligenciáveis, portanto, aquilo que está mais presente é a ansiedade de vir a ter ou de ter efetivamente uma doença, e a perturbação de sintoma somático passou a ser, ok, tudo o que seja preocupação com sintomas que a pessoa tenha, independentemente da forma que aquilo tenha, seja quase sobre a forma de obsessões, de pensamentos intrusivos, do que quer que seja, mas isto passa a ser tudo perturbação de sintoma somático. Então passaram a existir mais ou menos estas duas designações. Eu não vou falar dos critérios, que naturalmente acredito que vocês já pelo menos os tenham folheado. Eu confesso que não sou muito pessoa de critérios, um bocadinho mais de conceitos, e não estou a dizer que é bom, estou a dizer que se calhar tem uma limitação minha. Ahm, mas a verdade é que, se formos a ver entre a DSM-4 e a CID-10, havia pelo menos alguma concordância em termos daquilo que eram ah, as designações nosológicas das entidades, ou das, digamos, das perturbações, e os próprios conceitos que lhes estavam envolvidos. A verdade é que, se nós, tanto pensarmos naquelas principais, eu não vou falar daquilo que outros colegas meus nas próximas semanas falarão, mas perturbação de sintoma somático, perturbação de ansiedade, doença, como, digamos, duas das principais. E víamos aqui a CID-10 com com designações relativamente parecidas com a DSM-4, vem a CID-11 e traz aqui uns nomes que eu confesso que, se querem que vos seja plenamente sincero, não tinha visto estes nomes até a preparar esta apresentação. Perturbação de sofrimento corporal, aproximando-se daquilo que seja uma perturbação de sintoma somático. Ahm, este conceito de disforia de integridade corporal, que, se me perguntarem, não me lembro de existirem em classificações anteriores, que era um desejo intenso e persistente de quase da pessoa se tornar doente. E eu acho que isto não será o síndrome de Munchausen, pelo menos pela forma como está descrito nestas especificações, mas acredito que já inclua também assim, a perturbação factícia. E a hipocondria passa a estar incluída nas perturbações obsessivo-compulsivas ou relacionadas. Que em parte, ou pelo menos em boa parte, eu concordo, porque já vi alguns autores, desculpem este diagrama, isto faz parte de uma coisa que eu escrevi na altura das perturbações do espectro da POC, em que efetivamente alguns autores já há muitos anos que defendiam que a hipocondria, em termos de apresentação psicopatológica, aquela coisa de pensamento intrusivo, que geralmente levava até que a pessoa ter comportamentos muitas vezes realizados de forma ritualizada para verificar se tinha ou não a doença, a questão da dúvida sempre ali subjacente, e muitas vezes com aquelas perguntas de securização que são típicas, por exemplo, da POC, faziam com que talvez a hipocondria, em alguns aspectos, pudesse estar mais perto da POC do que propriamente das perturbações de somatização. Mas também havia, neste aspecto da POC, modelos muito mais abrangentes que incluíam também a anorexia nervosa, que, se formos a pensar, também tem algumas
pelo menos aquela mais restritiva, acaba por ter algumas coisas que também se aproximam um pouco, e a própria síndrome de Tourette, que sabemos que também tem uma grande comorbidade com os sintomas obsessivo-compulsivos. Ahm, que questões é que os sistemas diagnósticos também nos trazem? Que era este estudo que é realizado numa clínica, que segundo sei é uma clínica bastante conceituada e bastante boa em Hamburgo. Ahm, no fundo, vem-nos mostrar que os diagnósticos da CID-10, que estavam um bocadinho espalhados, acabam por se encaixar quase todos na perturbação de sintoma somático. Portanto, acabamos por ser menos splitters, digamos assim, ou seja, dividir menos em subcategorias diagnósticas e enquadrar tudo no mesmo bolo. Ahm, do ponto de vista da perturbação do sintoma somático propriamente dito, já passados quase 10 anos da DSM-5 ser publicada, pronto, foi feita esta revisão, de que parece que, ok, parece ter alguma fiabilidade o diagnóstico em si, mas que parece também, ao mesmo tempo, que acabam por ser incluídos só os doentes mais graves da antiga perturbação somatoforme, um bocadinho por causa dos critérios a ver, não vale a pena estar a falar sobre isso. Mas que, ao mesmo assim, a distinção entre perturbação de sintoma somático e de ansiedade de doença parece um bocado questionável aqui pelo meio, até depois pela forma como as pessoas acabam por diagnosticar. E, e porquê é que eu digo isto? Este estudo vem, apesar de ser com uma população relativamente circunscrita, mas com um volume amostral bastante grande, isto foi feito na Ásia, e faz com que, basicamente, a perturbação de sofrimento corporal da CID-11 e a perturbação de sintoma somático acabem por, nas mesmas pessoas, serem diagnosticadas de forma diferente. Ou seja, se de alguma forma esperaríamos taxas de concordância maiores, já que não, os manuais diagnósticos, se calhar, de alguma forma, procuram aproximar conceitos, de alguma forma vemos que isso nem sempre acontece. Ou seja, acho que isto também nos traz aqui uma questão que é, e aqui o objetivo não é falar sobre manuais diagnósticos, atenção. Eu trago um bocadinho estes conceitos para também tentar ajudar-vos a pensar de um ponto de vista mais crítico na forma como as doenças em si são classificadas, como chegamos aos conceitos, como chegamos aos construtos, e como às vezes isso também parece que até afasta um bocadinho mais aquilo que, do ponto de vista prático, clínico, no dia a dia, queremos fazer. Claro que nós não vamos tratar um doente se tem uma perturbação de sintoma somático barra perturbação de stress corporal. Nós temos a pessoa à nossa frente, mas a verdade é que, do ponto de vista científico, compreendemos que ter designações e próprias definições diferentes acaba por nos poder levar, também do ponto de vista prático, a problemas na abordagem a estes sintomas. E do ponto de vista científico também, a fazer, se calhar aqui, construtos diferentes, levar a resultados diferentes, o que faz com que a generalização dos resultados também possa ser questionável. Um, Dou-vos só aqui uma parte muito breve. Um, Antes da DSM-3 ser publicada, isto por causa da questão dos conceitos, antes da DSM-3 ser publicada, que foi em 1980, houve um senhor, se não estou em erro, chamado Kessler, que decidiu fazer um estudo em que tinha cinco vídeos, na altura, cinco vinhetas clínicas, com doentes efetivamente, e basicamente apresentou, na altura, com os critérios da DSM-2 e com portanto, a CID-6, que foi primeira que teve o capítulo da CID-6, 7, já não tenho a certeza, que inclui os diagnósticos mentais, eh, eram usados de forma relativamente indistinta. Então, pegou naquilo, nos cinco vídeos, e mostrou a um painel de psiquiatras norte-americanos. E pegou nesses mesmos cinco vídeos e levou para a Inglaterra, para saber qual era o diagnóstico que em cada um dos sítios era atribuído.
Curiosamente, nos Estados Unidos era tudo esquizofrenia, e no Reino Unido havia casos de esquizofrenia, doença afetiva bipolar e de esquizoafetiva. Ou seja, a piada que fazia era uma pessoa pode levantar voo dos Estados Unidos sendo esquizofrénica, desculpem a expressão esquizofrénica, e chegar ao Reino Unido como sendo bipolar. Ahm, Novamente, eu trago isto apenas para vos pôr a pensar um bocadinho. Ahm, Neste estudo, por acaso, que eu estou a mostrar agora, também foram mostradas vinhetas clínicas a vários médicos, e que foi pedido que também um bocadinho na questão de atribuir o diagnóstico de acordo com os critérios da CID-11 e da CID-10, e a verdade é que a taxa de concordância com a CID-11 foi bastante superior. Portanto, ok, se calhar há aqui maior legitimidade ou maior uniformidade no diagnóstico. Mas depois também na própria discussão os autores dizem, ok, mas se calhar a taxa de concordância maior foi porque havia menos escolhas para fazer. Por um lado foi esse o foco da CID-11, mas se calhar a questão aqui também acaba por ser até que ponto é que isso pode ser bom. Ahm, os quadradinhos azuis, que são aqueles que vocês não devem considerar, mas a minha questão é, será que até certo ponto isso calhar uma avaliação mais psicopatológica e se calhar definindo aqui alguns mecanismos habitualmente associados a estas doenças, será que faria sentido avaliá-las também do ponto de vista mais dimensional e propriamente menos categórico do que aquilo que é feito hoje em dia? E a verdade é que se calhar isto não interessa tanto para quem aplica estudos e mais para quem faz a parte clínica, mas uma visão demasiado centrada nos sintomas, por um lado, tem a vantagem de tornar os processos mais facilmente mensuráveis. Mas às vezes perder a dimensão psicopatológica e a vivência que todos estes sintomas têm acaba por, se calhar, poder perder até alguma da validade de construto que algumas das coisas têm. Do ponto de vista de comorbilidades, grande surpresa, à semelhança de tudo aquilo que às vezes se calhar vão ver. Tem uma grande comorbilidade com a depressão e perturbações de ansiedade. Ok, sabemos bem isso e estes estudos também nos mostram um pouco isso. Igualmente neste, também com ainda. Cá está, quer com o diagnóstico de hipocondria, quer com a perturbação de sintoma somático já na DSM-5. Ahm, mas há uma questão interessante que também acaba por ser, de alguma maneira, curiosa, que não existem muitos estudos que falem, por exemplo, sobre a comorbilidade com perturbações de personalidade. Ahm, por um lado, e ainda bem, são feitos mais estudos com personalidade, uma avaliação do ponto de vista dimensional. E sabemos que, pronto, ok, pelo menos esta revisão sistemática, que não é muito antiga, mostra-nos que o afeto negativo acaba por estar bastante presente. E com a questão daqueles 5 fatores da personalidade, portanto, aqui a questão do, não sei se consegue ver o meu cursor, mas neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade, a verdade é que as perturbações de sintoma somático, ah, cá está, aparentam ter também alguma relação, mas neste estudo aquilo que foi feito é essa correlação também de alguns traços de personalidade, mas também com algum impacto em alguns domínios cognitivos e de funcionamento. Portanto, parece efetivamente que não só com personalidade, como do ponto de vista cognitivo propriamente dito, acaba por haver aqui alguma associação que também acaba por ser importante. Ahm, Dentro de alguns mecanismos associados, também a questão de
Neste estudo, eu por acaso acho que o desenho deste estudo acaba por estar bastante bom, porque no fundo, eu não sei se vou fazer a tradução correta, mas eles basicamente tentam perceber até que ponto é que a confiança epistémica, não sei se poderei considerar assim, portanto, se calhar vou dizer epistemic trust, um, pode ser aqui um mediador no papel entre o abuso na infância, e as perturbações sintomassomáticas. Ou seja, sabemos que esta questão do abuso na infância, e isto está em todos os manuais, tem uma grande associação, verdade? Mas às vezes é um bocadinho, do ponto de vista psicológico, é à custa de quê? Será que existem alguns mecanismos sobre os quais eventualmente nós possamos refletir, eventualmente intervir para prevenir que isto surja? E a verdade é que esta questão, o Epistemic Trust, é um conceito que é defendido como, deixa eu ver se consigo explicar bem, questão de o facto de nós vermos nos outros, não necessariamente pessoas confiáveis, mas também a questão da rede de suporte, pessoas em quem confiamos ponto de vista, quem confiamos visões, em quem confiamos, se calhar, também a própria ajuda. Portanto, se nós formos a pensar, de facto, uma criança que tenha sido vítima de abuso, naturalmente, e nós vamos vendo isto no nosso dia a dia, vai ter naturalmente alguns vieses na forma como vai ver a ajuda que os outros lhe prestam, a forma como os outros se aproximam. Quanto mais não seja, por exemplo, na vivência da vida sexual, que muitas vezes acabam por ter ao longo da vida, e na forma de verem o parceiro como verdadeiramente confiável nesse aspecto. Portanto, será que isto, este construto da Epistemic Trust, acaba por ter alguma forma, hum, algum impacto no funcionamento da personalidade e depois nas perturbações de sintoma somático? Este estudo dá-nos a entender que, sim, parece haver até certo ponto essa dimensão. No entanto, aqui eles falam especificamente de child abuse, mas às vezes também, e isto aqui é uma reflexão minha também na questão de, muitas vezes falamos dos traumas de infância e os eventos traumáticos. A verdade é que trauma também foi uma terminologia que foi trazida para a psiquiatria. Se formos a pensar, por exemplo, na ortopedia, o ortotrauma e coisas do género, ou seja, tudo que envolve um impacto é trauma. Mas aqui a minha questão é, hum, se nós formos a pensar que se calhar colocando de forma mais simples para ver se não me alongo muito, um determinado evento pode ser traumático para a pessoa A e não ser traumático para a pessoa B. Exatamente o mesmo evento. Portanto, até que ponto é que nós podemos afirmar que aquela pessoa teve uma experiência traumática na infância? Pode ter percepcionado um determinado estímulo como uma experiência potencialmente traumática que tenha tido impacto naquela pessoa. Claro que sabemos que existem situações que são muito mais abrangentes do que outras, mas porque é que se calhar algumas pessoas ao longo da infância tiveram ou presenciaram grandes discussões e às vezes se calhar até violência física entre os pais e se desenvolvem de forma perfeitamente saudável e outras parece que vivem com aquela imagem intrusivamente ao longo da vida e traz um grande impacto nelas. Ou seja, às vezes a própria designação de trauma, claro que é difícil defini-la, mas que acho que às vezes nós próprios devemos pensá-la no dia a dia. E é verdade que tem um cariz muito psicanalítico, inicialmente, eu não estou com isto a fazer considerações, mas se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que era a consideração de trauma na psicanálise pura e dura anteriormente, percebemos que hoje em dia, se calhar, era uma visão muito mais abrangente do que aquilo que nós hoje, se calhar, consideramos como potencial trauma, como potencial evento traumático. Reflexão que passa à frente. A verdade é que, do ponto de vista de suicídio, isto também acaba por ser numa população mais específica, na, na, na Coreia do Sul, mas em que também o risco de suicídio parece estar bastante aumentado.
em doentes com perturbação de sintoma somático. Em termos de achados neurobiológicos, há dois ou três estudos que eu, apesar de já serem muito antigos, que eu gosto de nomear, ou de falar por alto, que neste estudo em que basicamente são induzidos estados de tristeza ou de humor deprimido, com muitas aspas, que na verdade acaba por não ser humor deprimido, nestas amostras de participantes saudáveis. Ahm, e aqui a indução de tristeza, digamos assim, ou de estados emocionais negativos, tanto foi através de imagem como através de substância. A verdade é que se via uma diferença primeiro na percepção da dor, segundo na sensibilidade a estímulos como sendo potencialmente dolorosos ou desconfortáveis, e na tradução que isso tinha do ponto de vista de neuroimagem. Ou seja, eh, se calhar, resumindo, pessoas com estados emocionais negativos tendiam a ter uma maior sensibilidade a estímulos, não necessariamente álgicos, portanto, com pressões mais baixas ou com temperaturas mais baixas já consideravam aquele estímulo como desconfortável. Ahm, e que isso tendia a hiperativar algumas regiões do cérebro quando esse estado emocional estava mais negativo, que muitas vezes estão mais associadas a outras funções, por exemplo, de processamento emocional e da questão também em alguns aspectos relacionados com memória, mas, ou seja, de alguma forma, o estímulo doloroso em pessoas com estados emocionais negativos parece, digamos assim, recrutar ahm, mais zonas cerebrais habitualmente associadas ao processamento emocional. Então, se calhar uma dor emocional aqui pelo meio. Ok. Isto são algumas larachas que vão ficando assim no ar. Mas novamente, não só isto acontecia na presença de um estímulo, podia ser neutro, mas que era percepcionado como álgico, como também na questão muitas vezes da própria antecipação da dor. Ou seja, em alguns estudos aquilo que acontecia era, havendo um termómetro, ou havendo às vezes uma agulha, digamos assim, a aproximar-se da pele que a pessoa estava a ver, a ressonância magnética funcional tendia a mostrar que havia ali uma hiperativação, uma antecipação, da dor mais pronunciada, em pessoas com estados emocionais mais negativos. No fundo, os estudos de neuroimagem vêm-nos trazer algumas vantagens, como é óbvio, para tentar explicar aqui algumas coisas, mas também algumas desvantagens no sentido em que boa parte deles acabam por ser com volumes amostrais relativamente baixos. A questão de poder misturar alguns conceitos, novamente, se nós formos a pensar perturbação de sintoma somático e perturbação somatoforme ou somatização, são duas coisas diferentes, embora tenham coisas semelhantes porque aglomeraram um grupo de forma diferente. Então, se calhar, estudos prévios a 2013, digamos assim, podem não ter propriamente grande validade hoje em dia, olhando aos critérios atuais. Da mesma forma que, se calhar, se nós estamos a avaliar coisas diferentes, imaginem que ah, eu vou dedicar-me a estudar alterações na neuroimagem de doentes com perturbação, de perturbação de sofrimento corporal. E encontro ali alguns achados. Eu não posso generalizar aquilo para perturbação de sintoma somático e isto não é uma questão só conceptual ou digamos assim, de terminologia ou minúcia científica. Tem a ver um bocadinho, cá está, com a forma como depois nós extrapolamos estes dados e como tratamos as pessoas que acompanhamos. Ahm, Dentro dos estudos cá está, mais recentes, também à medida que algumas coisas foram avançando. Desculpem aqui um detalhe. Fica sempre bem e parece que a pessoa percebe muito o assunto quando põe
imagens de cérebros nas apresentações e assim umas corzinhas assim de parece que sabemos muito o assunto. Se me fizerem perguntas sobre algumas destas coisas, não saberei responder e não tenho problema em assumir humildemente essa limitação. Mas hum, a verdade é que mesmo do ponto de vista da conectómica, e claro que acabam por se focar muito nos estudos na Default Mode Network, acabam por verificar aqui algumas alterações face a indivíduos saudáveis e com os sintomas depressivos, não necessariamente a depressão, mas os sintomas depressivos, muitas vezes a estarem aqui associados à questão da vulnerabilidade à dor e à, digamos, hiperalgesia em alguns contextos. Ahm, ou seja, ahm, a questão da ansiedade, a questão dos sintomas depressivos parecem efetivamente, vou sobressimplificar se calhar, aumentar a vulnerabilidade à dor. Ok. Ahm, e falo aqui de outra coisa distinta, já passando estes estudos de neuroimagem à frente, que eu também estou a olhar para as horas, sobre um mecanismo, no fundo, de neuroplasticidade que já está descrito há muito tempo e que também, de alguma forma, também já está associada à dor há muito tempo, que é esta questão da potenciação de longo prazo, também há quem dê outra designação, em inglês long-term potentiation. Aquilo que se calhar no nosso dia a dia, de forma fisiológica e adaptativa do ponto de vista evolutivo, ainda bem que assim acontece. De alguma forma acontece connosco é neste mecanismo de neuroplasticidade que acredita-se que essencialmente por ação glutamatérgica nos receptores da NMDA nós fazermos uma determinada. Imaginem uma questão de estar a aprender, eu tenho aqui estes exemplos, a aprender piano, a treinar arco e flecha, e também tem ali a imagem do exemplo dos condutores de táxi em Londres. Fazer uma tarefa várias e várias vezes acaba por aumentar a minúcia que temos a fazer aquela tarefa e aumentar a memória para aquilo. E o mecanismo neuroquímica e neurobiológica acaba por se acreditar que esteja subjacente a esta questão da potenciação de longo prazo, que é a estimulação progressiva ou repetitiva de determinados neurocircuitos e determinadas regiões neuronais reforça as sinapses e de alguma forma aumenta também a expressão de determinados receptores. Sobresimplificando um bocadinho, mas acaba por ser isto. Ou seja, dos estudos, por exemplo, do hipocampo com os taxistas londrinos, foram feitos efetivamente estudos em que se mostrava que determinadas zonas do hipocampo estavam mais desenvolvidas do que na maior parte das pessoas. Da mesma forma que, por exemplo, não deixam de ser também estudos interessantes neste contexto, que é ah, acho que foi com lances triplos no basquete. Pegaram num grupo de jogadores e puseram-nos só a treinar lances 3 pontos, pegaram no outro grupo e puseram-nos a fazer mentalmente como se estivessem a treinar. E quando foram comparar as eficácias de lances triplos, foi muito semelhante entre os dois grupos, porque de alguma forma imageticamente estava a treinar de alguma forma também do ponto de vista da memória muscular e daquilo que depois acaba por acontecer, acaba por ter esse efeito. Ou seja, esta questão da potenciação a longo termo também pode eventualmente ter aqui uma expressão patológica na parte da dor. Ou seja, aquilo que se acredita é que se calhar a sobreestimulação de determinadas áreas cerebrais de forma repetitiva faça com que aconteça precisamente a hiperalgia ou a sensibilidade excessiva à dor, mesmo na ausência de estímulos. E eu estou a focar muito na dor. Claro que a perturbação de sintoma somático é muito mais do que isso e é muito mais heterogénea do que isso, mas de alguma forma este mecanismo de potenciação de longo prazo acaba por poder estar subjacente a estes mecanismos todos. E a verdade é que isso acaba por ser, principalmente com estudos de modelos animais, acaba por ser mais ou menos testados.
E nesta questão da potenciação de longo prazo, uma das coisas que também acontece é o papel que o BDNF, principalmente, não exclusivamente, mas o BDNF acaba por ter precisamente nesta questão da formação de novas sinapses e das próprias, das próprias dendrites e da ramificação das dendrites e do ponto de vista funcional o que isto acaba por ter. Claro que aqui no meio disto, pronto, tenho sempre que trazer um bocadinho e puxar a brasa à minha sardinha, na questão da própria expressão ou das próprias alterações epigenéticas que depois podem acontecer no BDNF e na forma como ele é expresso. Ou seja, se formos a pensar isto, por exemplo, níveis altos de cortisol, isto é modelos animais, níveis altos de cortisol de forma sistemática em ratinhos, sabemos que estão associados a um grau de atrofia, em determinadas regiões cerebrais e que isso está correlacionado, se calhar não de forma, causal, mas pelo menos está correlacionado com, uma diminuição dos níveis de BDNF, que de alguma forma parece também estar relacionado com o aumento da metilação de zonas promotoras do gene do BDNF que acaba por trazer essa alteração. Ou seja, neste caso, por exemplo, o cortisol em si parece ter, do ponto de vista químico, um efeito direto na expressão de determinados genes que acaba por ter efeito na neuroplasticidade e que acaba por, daí, de alguma forma, traduzir um bocadinho ou poder traduzir um bocadinho estes mecanismos de potenciação de longo prazo. Desculpem, puxei a brasa à minha sardinha. A epigenética é uma coisa uma área que eu gosto muito, e que tenho muita esperança nela. Portanto, tenho sempre que falar um bocadinho nisso. Ok, como tratar a perturbação de sintoma somático? Se calhar, vou ver se consigo aumentar. Eh, eu estou a aumentar as vossas caras só para quem já viu pessoas com somatizações chatas e graves, ehm, e que ficou cansado de estar com aquelas pessoas que façam um gesto com a mão. A reação aqui. Olha, não havia assim muitas reações de, ok, Filipe, ok, muito bem, Filipe, assim senhor. Ahm, claro que toda a gente ia dizer que sim. Podíamos dizer que não, porque não há avaliação, mas a maior parte do pessoal ia dizer que sim. É que, na verdade, são doentes que são desafiantes, que são desgastantes. E posso-vos dizer, por exemplo, quando eu fazia a consulta enquanto interna, a consulta de cefaleias, fazia no serviço de neurologia, eu próprio saía da consulta de cefaleias com dor de cabeça. Ahm, Precisamente por aquele ramo-ramo, aquele modo de funcionamento, às vezes também é um bocadinho desgastante. É das coisas mais entusiasmantes quando percebemos que a pessoa é permeável, a algumas abordagens, mas é completamente desgastante quando a pessoa só nos traz mais sintomas e mais coisas e mais isto e mais aquilo. Pronto. Por isso é que, na verdade, acaba por haver aqui uma série de crenças e uma série de coisas, que eu ponho aqui assim, um bocado à evolução, um bocado na brincadeira. E há um comentário frequente da parte dos doentes que é, às vezes dizer ninguém me compreende é uma coisa, um bocadinho, exagerada. Dizer, às vezes, diretamente a nós, você não compreende, ou o doutor não me compreende, é daquelas coisas que, se formos a pensar do ponto de vista conotativo, acaba por ser mais confrontativo também, que é, quer dizer, eu venho aqui parar e você que é psiquiatra, nem você me compreende. Já nem você me consegue tratar. Não sei quem me vai tratar. Porque muitas vezes parece que eles trazem o sintoma como um desafio, do género. Até agora ninguém me fez nada, vamos lá ver se você me faz. Claro que não necessariamente desta maneira confrontativa, mas isso acaba por acontecer. Então, a relação terapêutica acho que acaba por ser aqui, se com qualquer doente, acaba por ser, uma base importante. Com estes doentes, eu acho que acaba por ser essencial. Na questão
principalmente logo nesta frase. Eu às vezes digo propositadamente, não sei, quando eles dizem, não sei o que mais, já fui, eles dizem que é tudo da minha cabeça. Eu digo-lhes frontalmente, é da sua cabeça. E que se quer que lhe diga, eu até lhe explico. E geralmente começo com, ok, pense. Ahm, quando você quer ver se o tacho está quente ou o ferro de engomar está quente, ponha assim a mão e depois espera até sentir a sensação térmica. Claro que são fibras diferentes, eu não vou estar a explicar às pessoas as fibras diferentes da percepção da dor e da temperatura e coisas do género. Mas o tempo que leva desde pôr o dedo até efetivamente sentir a temperatura, é o tempo que o sinal leva a passar do dedo, a ir ao cérebro, a processar o sinal e a voltar ali. Portanto, inevitavelmente, é na sua cabeça. Agora, dizer que é simulado, porque às vezes as pessoas dizem, é da sua cabeça no sentido que é simulado, obviamente que não é. Porque o sintoma existe, o sintoma está, você está a sentir, mas o sintoma, por exemplo, da dor, é modulado pelo seu cérebro. O seu cérebro está dentro da sua cabeça, pelo menos que se saiba. Há quem diga que os homens pensam com outra cabeça, mas isso já é outra coisa. Mas nesse aspecto, às vezes até conseguir desconstruir um bocadinho isto de que, ok, se calhar. Porque dizer que o problema também está na cabeça também faz com que a pessoa perceba, não sou eu que estou a simular, não são coisas que eu estou a inventar, mas, ok, efetivamente existe aqui alguma coisa. E esta questão do. Eu depois, vocês também vão ficar com os slides e acho que também não vale a pena estar-me a deter muito nestes detalhes em particular. Acho que foi o gol de alguém, segundo os meus vizinhos de cima, e deve ter sido o Porto. Ahm, nesta questão, acaba por haver, cá está, aqui alguns desafios importantes, e algumas abordagens que acabam por ser, não necessariamente universais, mas de forma um bocadinho mais abrangente, aquelas que podemos ter com alguns dos doentes. Ahm, e sabemos que, ok, se percebemos que a dor e a percepção da dor e a vulnerabilidade à dor está muito associada a sintomas depressivos, então, se calhar, se tratarmos os sintomas depressivos, por exemplo, com SSRI, poderemos estar a ajudar a tratar o problema de base. É verdade. Mas não é uma verdade universal nestes casos, ou seja, são muitas vezes usados em termos de fármacos, mas às vezes formos a pensar que os mecanismos de ruminação e de constantes pensamentos obsessivos poderiam beneficiar eventualmente com alguma ação do antipsicótico de segunda geração em baixa dose, também poderia ser um mecanismo ou um pensamento legítimo nesse aspecto. Ou seja, naturalmente que se vocês forem procurar nos manuais isso, eu também não ponho aqui algumas coisas, porque acho que a apresentação não é um resumo de um livro. Novamente é uma opinião de um experto. Mas nesta questão de que sabemos que os SSRI são úteis, em alguns casos as benzodiazepinas também poderão ser, particularmente aquelas que tenham efeito miorrelaxante em alguns aspectos, mas que na verdade não vai ser isso efetivamente que vai tratar o problema que a pessoa nos traz, que é a dor. A dor ou outro qualquer que seja. Aquilo que nós podemos fazer é atuar sobre aquilo que esteja na gênese da dor, e se isso está na cabeça, então é por aí que nós podemos ir. E nessa questão, este modelo de reatribuição, que já é muito antigo, um, acho que acaba por ser uma forma importante, uma questão importante. E eu sinto que muitas vezes o recorrer a analogias, aquele do início das comissões e dos bichos, o de sentir a temperatura, e o sinal vir à cabeça e voltar, são momentos que dão pequenos insights, digamos assim, à pessoa, ao doente. Dá aqueles pequenos insights de, realmente, pois, sim, se calhar de facto pensando assim. Ou seja, esta questão dos insights, pegando um bocadinho, cá está, na parte psicanalítica da coisa, de a pessoa de ter que chegar e haver ali aquele momento do insight para um determinado problema, ou
Uh, tanto quanto, tanto quanto possível, o ideal seria chegar a esses pequenos insights com aquela estratégia da cognitiva ou comportamental do diálogo socrático, que é levarmos a pessoa a uma conclusão que nós queremos que ela chegue só através de fazermos perguntas. Já então, habitualmente, imaginem, em que dias é que lhe dói mais? Vou arranjar aqui uma situação muito simples. Por acaso costuma-me doer mais ao início da semana. Ok, ao início da semana. Ahm, e recorde-me só, você costuma trabalhar aos fins de semana? Não, não, eu só trabalho de segunda a sexta. Ok, e há bocadinho dizia-me que habitualmente vai um bocado chateada para o seu trabalho, é isso? É. Então acha que pode haver se calhar uma relação entre ter mais dor e ir para um trabalho onde tem sofrido assim algum assédio moral? Pois, realmente. Arranjei uma situação demasiado simples. Mas às vezes o desmontar e reatribuir um bocadinho a significância que alguns sintomas possam ter, acho que também acaba por ser importante, embora na maior parte das vezes nós não consigamos atribuir isso. Ahm, e cá está, novamente, esta questão de fazer estas pequenas demonstrações. A verdade é que, se formos a pensar em abordões, desculpem, abordagens psicoterapêuticas, ahm, na, 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 na perturbação de sintoma somático, ahm, vai existindo algum grau de evidência para a CBT, embora aquilo que a maior parte cá está, esta meta-análise tem 3 anos. E a verdade é que se percebe que, ok, faltam estudos com, com bom rigor científico, com bons desenhos, que nos permitam excluir um bocadinho a heterogeneidade que às vezes tem, para conseguirmos perceber qual é efetivamente o impacto que tem. E eu achei, por acaso, este estudo bastante bem desenhado. Este, por acaso, foi publicado este ano. Do efeito de mindfulness, um, na questão da redução da dor. E que isto usaram duas populações diferentes, mas no fundo isto tinha um desenho propriamente dito de ensaio clínico, ou seja, com a parte de tanto através da aplicação de cremezinhos placebo, como a questão de às vezes de ouvir um livro, mas a verdade é que parece mostrar um efeito bastante significativo na redução da dor ou da percepção da dor. Ok, eu vou fazer uma coisa um bocadinho chata, desculpem. Este primeiro caso clínico não é chata, é interessante. E eu sinto que este é o hino, para mim, ahm, com um outro interno que vão passando pela ligação, pela psiquiatria de ligação, eu digo que se a psiquiatria de ligação e a psicossomática tivessem um hino, acho que este seria o hino, que por acaso é português e é de Miguel Araújo. Não sei se vocês conhecem a música. Qual é a parte chata? Enquanto vocês ouvem a música, que é o primeiro caso clínico, acho que é um relato bastante bom. Eu tenho que ir à casa de banho no instante só fazer um xixi, desculpe, isto cuidado, não é estas coisas. Ahm, mas se calhar deixem-me só fazer uma coisa que é. Conseguem ouvir? Boa, ok. Então vou por não, do início. Dói-me o baço, dói-me o braço, tropeço e troco o passo. Faço o que posso e o que não posso, meço, coço, peço ao Padre Nosso. Faço o que posso e o que não posso, meço, coço, peso e peço ao Padre Nosso. Pesam-me as pernas, pesam-me penas patológicas, obscenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo, rogo em vós novenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo e rogo em vós novenas. Mas há uma azia que se me cresce, que quando me aparece nada em mim se mexe. É um medo que o meu médico deixa, que eu deixo de ter
deixo de ter do que me queixo. Ponho zelo, ponho gelo, dói-me a pele e dói-me o pelo, dói-me um cabelo e outro cabelo, a cruz, a crise, o calo e o cotovelo. Dói-me um cabelo e outro cabelo, a cruz, a crise, o calo, o cotovelo. Ai Cristo, ai que isto, minha nossa, o que é isto? Que é da crosta que era ali, que é do que isto que era aqui. Pelo que parece parecido, que é da crosta que era ali, que é do que isto que era aqui. Pelo que parece parecido, mas há uma azia que se me cresce, que quando me aparece nada em mim se mexe. É um medo que o meu médico deixa, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo. Quando coloquei a música, não foi a pensar estrategicamente em fazer xixi pelo meio, desculpem essa parte, estar-me a ausentar. Podia simplesmente ter desligado a câmera e não ter dito nada, mas acho que foi um pormenor bom a ser partilhado, criar proximidade. Ahm, eu acho que esta música acaba por ser uma muito boa tradução de, às vezes, da postura que estes doentes acabam por ter, que é estar permanentemente nesta angústia de eu tenho isto, e tenho este sintoma, e tenho aquilo, e tenho aquilo outro, e agora, e desapareceu, se calhar o facto de ter desaparecido é mau sinal, se calhar foi para outro sítio. E esta expressão, há uma azia que se me cresce, que quando me aparece nada em mim se mexe, é o medo que o meu médico deixe, que eu deixe de ter de que me queixe. Ou seja, se vocês pensarem no início naquele conceito do papel de doente, e de comportamento de doença que nos confere alguns direitos, por estarmos doentes, às vezes acontece esta questão que muitas vezes também acontece com, por exemplo, com doentes distímicos ou distímicas, que é aquela coisa de a pessoa parece que chega a uma fase da vida que se habitua tanto tempo a não estar bem e isso lhe conferir alguns direitos que faz com que, de alguma forma, desculpem, habituado a estar mal e a isso a conferir alguns direitos, que o estar bem traz-lhes responsabilidade. Ou seja, se eu estiver bem, já não tenho desculpa para. Claro que a pessoa não pensa nisto, deliberadamente, mas efetivamente acontece. E por acaso, às vezes, quando confronto, não de uma forma confrontativa, mas quando abordo isto com uma outra pessoa, elas encolhem os ombros e fazem aquela expressão de, pois realmente agora que fala nisso, se calhar às vezes, se eu estivesse de facto bem tinha que fazer mais e tinha que não sei o quê, e tinha, nananã, também tinha de dar atenção ao meu marido e tinha que não sei o que mais. Ou seja, acabam por ser mecanismos que se vão criando. Muito sucintamente falar num caso clínico que acaba por ser uma coisa muito recente neste aspecto. Isto é um senhor de 43 anos que eu sigo, não no hospital, mas que achei que era tão gritante que, pronto, que acabava por ser bom, que me chegou em 2024 à consulta, encaminhado por uma colega conhecida de medicina interna, para um quadro de ansiedade, aquilo que seria provavelmente também um luto complexo, um luto não necessariamente patológico, mas pronto. Portanto, 43 anos na altura, trabalhava ou trabalha em informática. Tem antecedentes, nunca ninguém percebeu muito bem porque é de uma diabetes mellitus tipo 2 com vários anos e sempre teve estilos de vida muito saudáveis, mas que está controlado. E ele vem então na primeira consulta encaminhado, por alguma ansiedade, um desvio ligeiro do humor, mas essencialmente com algum impacto funcional e que na altura ele relacionava com o facto de
Ele abdicou de boa parte da vida dele, os pais dele já, portanto, ele nasceu, os pais já tinham alguma idade, e ele abdicou de boa parte da vida dele para cuidar dos pais. O pai dele, entretanto, faleceu, ele ficou como cuidador da mãe, e no ano anterior a esta primeira consulta a mãe tinha falecido, e ele estava neste processo de algum sofrimento e do próprio luto. Na altura, falei com ele, e notava-se que já havia ali um certo perfil inquisitivo, digamos assim, do ponto de vista das abordagens terapêuticas. Mas depois acabou por faltar às consultas, ou desmarcava, ou faltou. Até que me aparece em março de 2025, portanto, quase um ano depois. E o que é que tinha acontecido na altura? Ele, tinha tido em novembro um acidente de viação, uma coisa relativamente ligeira. Um carro que bateu por trás, ele fez o ligeiro whiplash. Na altura ficou com uma cervicalgia, foi ao serviço de urgência do hospital. Passaram-lhe diazepam e pelo menos da cervicalgia a coisa foi ao sítio, como pronto. Mas passado algum tempo ele começa a desenvolver uma dor lombar e que depois irradiava para a coxa, que parecia ciática, não fosse o facto de aquela determinada altura irradiar também para a parte tibial e depois tinha ali um certo polimorfismo na forma como o quadro se apresentava. Não tinha propriamente grandes fatores de alívio. Ele então começou a agendar consultas com ortopedia, com fisiatria, com neurocirurgiões e fez um sem número de ressonâncias. Isto às vezes é o problema dos seguros de saúde, porque vai sendo on demand e a coisa vai-se fazendo. As pessoas vão aos hospitais, eh, vão fazendo doctor shopping, que também é uma característica comum em doentes com perturbação de sintoma somático. E então aparece, depois na consulta seguinte de chinelos. É verdade que era verão, mas ele vinha com camisa, calças, já não sei se era de gangue ou assim, e de chinelos. E na altura perguntei, pá, ele dizia que não conseguia calçado fechado porque estava cheio de dores, e que tinha aquele desconforto e aquela questão, e continuava a ir a vários médicos e a fazer várias ressonâncias lombares e da perna e que não mostravam nada em particular, apenas um ligeiro edema inespecífico ali na zona da inserção do músculo tibial. E a determinada altura ele começa-me a dizer isto. Eu vou aos médicos, mas eu já não sei o que faço ou aonde vá, porque parece que eles até já fazem troça de mim. Por isso é que às vezes até já vou mudando do hospital. E ele perguntava-me: Você tem acesso aos registros do hospital não sei de onde? E eu, não, eu aqui, quanto muito, tenho acesso aos registros dos hospitais do SNS. Porque eu às vezes vou aqui e parece que eles já fazem um bocado de troça, eu vou ali, eles dizem que é da minha cabeça. Às vezes até parece que já reviram os olhos. Hum, eu, pronto, ok. Na altura discutiu-se a possibilidade de começar a fazer um SSRI. Ele disse que tinha andado a ler no chat GPT dos efeitos secundários, trazia uma listinha muito bem feita, obsessivamente feita do chat GPT. Menos de um mês depois, uma consulta que não estava agendada, aparece com a irmã, porque a irmã estava muito preocupada com ele, dizer que ele prestava imensas horas ao computador a fazer muitas pesquisas sobre o seu problema de saúde, e começava a fazer, às vezes, até aquilo que parecia ser uma toma abusiva de alprazolam. Ele não tinha começado qualquer da medicação que tínhamos falado, entretanto, até porque já começava a dizer: Você está-me a passar medicação, mas quer dizer, você também começa a acreditar que o problema é da minha cabeça. Isto por eu estar a prescrever psicofármacos. Mas pelo meio também começava a dizer: Pois, mas eu estive a ver e disseram-me que a duloxetina é muitas vezes usada em contextos de dor, portanto, se calhar, será que é melhor eu começar a fazer duloxetina? Eu, pá, há, se calhar há abordagens melhores e com o perfil de efeitos secundários que teve no passado com outros medicamentos, talvez possa não ser a melhor abordagem, mas pronto, se calhar podemos tentar. Começamos a duloxetina e ele arrependeu-se de ter começado por ter uma série de efeitos secundários que ele, a terminar, ele só fez.
pouca. Ele do tapentadol eu acho que só fez uma ou duas tomas, provavelmente com efeitos secundários habitualmente associados ao tapentadol, mas que depois acabam por passar. Ahm, mas diz, ok, não quero fazer mais nada. Pelo meio também já começava a ter algum impacto sexual com a medicação. Eu mantinha uma relação de algum tempo, mas não vivia conjugalmente. Ahm, e nesta fase ele ainda estava mais agravado do ponto de vista daquela questão das pesquisas e de estar a pensar naquilo e de estar. Porque hora doía no calcanhar, hora doía à frente e não conseguia calçar nada fechado. E a determinada altura, já no meio daquele desespero, ele diz: Ok, doutor, faça o que quiser, passe-me a medicação que quiser. Em tempos eu já tinha experimentado com ele fazer a vortioxetina, por causa precisamente da questão do impacto, a nível sexual. Mas aqui, pronto, fizemos, e comecei também a fazer o aripiprazol, sendo que eu lhe expliquei porque é que estava a passar o aripiprazol, não fosse ele pesquisar ao chat GPT e que lhe dissesse, ou que ele achasse que eu estava a interpretar que ele tivesse um quadro psicótico. A verdade é que, pois já este mês, logo o primeiro bom sinal foi quando eu vou à sala de espera e vejo que ele está de sapatilhas. Já não vinha de chinelos. E estava efetivamente bastante melhor e com algum insight para a questão de ele ter um perfil ansioso base. Ele tem uma ansiedade traço bastante pronunciada, principalmente num estilo que cá está mais de antecipatório de uma série de coisas e pronto, agora vamos ver como é que o trabalho vai correndo com ele na questão de lhe pôr aqui algumas coisas na cabeça. Considerações finais. Ahm, São momentos desafiantes, já dissemos que sim. Ah, Esta parte eu não tinha falado de, às vezes, tentar com eles alargar um bocadinho a agenda da consulta e dizer que a psiquiatria não é só para pessoas, como habitualmente se diz, malucas. E que a psiquiatria tem muitas abrangências e que, como tal, uma delas, isto, dou-vos um exemplo, eu faço consulta de sono, não tenho competência de medicina de sono, mas dou apoio à consulta de sono no Hospital de Gaia. E as pessoas muitas vezes, gente, para que é que eu vi uma consulta de psiquiatria? Digo, ok, nas gestões da medicação para dormir, muitas vezes a psiquiatria é quem tem maior tato nestas questões, portanto é só por aí, não é para achar que está com uma doença. E as pessoas aí vão compreender, nesta visão um bocadinho mais abrangente da nossa especialidade. Ahm, a evolução das perturbações somatoformes, eu pus de forma provocadora aqui esta designação. Ahm, Tendo a simplificar os conceitos, mas e são assentes em mecanismos mais gerais. Isso pode ter o lado positivo de, se calhar, abrangermos mais às vezes coisas que eram demasiado específicas, mas pode também ter os seus riscos. Ahm, e uma coisa que acho que acaba por ser, e eu tenho sublinhado muito em vários aspectos e em vários contextos, a nossa arma é o exame mental, a nossa arma, a nossa ferramenta, digamos. Portanto, a questão de termos a capacidade de fazer esta disseção do doente, de olhar para ele, de tentar perceber o perfil dele, perceber em termos de funcionamento, de esquemas cognitivos que ele tem associados à doença e geralmente no dia a dia, acho que acaba por ser essencial. Ahm, e pronto. E acaba por ser esta a seca que vos trouxe esta noite. Ahm, Sendo que espero que haja perguntas e questões que eu estou a falar sozinho. Obrigado, doutor André, pela apresentação. Sim, agora teremos um momento para perguntas, se algum colega tiver, estejam à vontade. É que nem o pessoal cá e faz perguntas. Pronto. Certo, enquanto as pessoas vão pensando, eu por acaso tinha uma pergunta de certo um bocadinho utilitarista, Uhum. muito simples para fazer, que é,
há muito esta noção, e eu até trago um bocado esta noção do meu tempo na parte da clínica geral e de acompanhar médicos de outras especialidades, que é quando há estas queixas. Que acreditamos que são também potenciadas ou pelo menos moduladas por um quadro depressivo, de escolher logo antidepressivos que tenham também este componente da modulação da dor e falamos muitas vezes da duloxetina, também a venlafaxina. Será que faz sentido a priori escolher esses antidepressivos ou um SSRI é perfeitamente adequado? Hum, fará mais sentido até? Qual é o racional por trás da escolha de antidepressivos nestes doentes? Ah, começando por responder assim à questão, dizia logo de início, não. Começar logo pela Duloxina ou pela venlafaxina assim, pode não ser, ou pelo menos eu evito fazê-lo dessa maneira. E a minha opinião, cá está, do ponto de vista científico, não conta para nada. No entanto, por exemplo, quando eu fazia de forma mais específica e mais regular a consulta de cefaleias, havia uma coisa que às vezes alguns colegas meus, até mais velhos, diziam: epá, deve estar farto de passar a venlafaxina e duloxetina. E eu dizia: não, por acaso não são fármacos que eu passo com alguma regularidade, porque é aquela coisa de acordo com os sintomas que as pessoas me trazem, do ponto de vista psicopatológico, eu vou ver isso em primeiro lugar. E depois tento medicar de acordo. Claro que não funciona sempre bem, mas a taxa de sucesso, felizmente, ia sendo bastante razoável nesse contexto. Acho que é uma discussão ou uma partilha que eu faço até algumas vezes com alguns colegas no hospital, é que, e se calhar colocamos assim, é verdade que SNRI tem maior evidência em ajudar a controlar ou em controlo da dor. Sim, sem dúvida. Agora, se é assim tão expressiva, se é assim tão significativa, se os estudos efetivamente conseguem, porque tu às vezes podes escolher uma amostra de tal forma uniforme que para aquela amostra o SNRI vai ser sempre a melhor opção. Agora, no dia a dia, às vezes pode eventualmente não ser. Não se assustem se saltar para aqui uma gata, que eu deixei a porta aberta depois. Mas acho que acima de tudo é, em primeiro lugar, avaliar a pessoa. E às vezes tentar dirigir um bocadinho às queixas mais psicopatológicas que ela possa ter associadas. Porque também é tal coisa, desculpem aqui um exemplo, tentando não prolongar. O pessoal da consulta da dor muitas vezes faz esta mudança. Eles estão a fazer uma sertralina, estão a fazer um citalopram, quer que seja, e os doentes vão a uma consulta da dor e chapa 5 do Loxetina pega lá. Desculpem a expressão. E depois chegam à nossa consulta, ou às vezes vêm encaminhados novamente porque têm efeitos secundários associados à toma daquele medicamento e nós temos que resolver. Eu às vezes fico um bocadinho melindrado com isso. Um dos melhores exemplos que tive recentemente foi: eu tinha uma senhora que acompanhava por causa de outra coisa diferente, do sono, ahm, e que tinha uma obesidade, passei fluoxetina para ver se ajudava na ansiedade e na questão do peso. Vai uma consulta da dor passado um tempo, mudam-lhe para duloxetina. E eu disse à senhora: pronto, não seria a minha primeira escolha, mas se está a dar bem, ótimo, é isso que interessa. Passado menos de um ano, a senhora, isto foi também há poucas semanas, chega-me à consulta a dizer: e tal, eu estou a entrar na fase da menopausa. Fui à ginecologista que me disse e me perguntou se não era melhor mudar para a venlafaxina, porque tem maior evidência na questão dos sintomas vasovagais na menopausa. E eu ri-me, do género. Pronto, é do género. Toda a gente que não é um psiquiatra manda uns bitites e vai fazendo as mudanças de indicação. Ou seja, do ponto de vista da evidência científica, existe uma discreta, ligeira, moderada evidência de que os SNRIs efetivamente ajudam. Do ponto de vista do doente que vemos no dia a dia, acho que às vezes, à medida que vamos ganhando algum tato, e vocês vão ganhando, que efetivamente pode ajudar, se calhar, a pensar noutras alternativas.
Ok, obrigado. Tem também aqui uma pergunta no chat, posso ler, não sei se consegue ver. A Sandra Uhum. diz: Parabéns pela excelente exposição. Não sendo psiquiatra e tendo um utente que desconfio que possa ter esta perturbação, como transmitir essa informação ao doente para compreender o porquê do encaminhamento para a especialidade da psiquiatria? Ok, muito boa pergunta. Boa pergunta na medida em que nós psiquiatras a vermos a coisa digamos, do lado de fora. Havia um estudo já antigo, não me lembro, acho que era para 2007 ou 2008, que dizia que às vezes nesta questão dos doentes com somatização e que recorrem ou recorriam muito a vários cuidados de saúde, uma dos melhores fatores digamos, de sucesso terapêutico era o psiquiatra escrever uma carta ao clínico geral que acompanhava o doente, ahm, explicando os mecanismos, dizendo como é que ele poderia abordar as coisas, e isto tinha maior efetividade ou melhor eficácia no tratamento de algumas das queixas do que qualquer abordagem terapêutica feita pelo psiquiatra. Isto não responde à pergunta, mas dá um bocadinho. Ou seja, eu estive a falar da visão do psiquiatra, a pergunta é feita da visão de quem não é da psiquiatria e a resposta começa por ser nesta visão digamos, de quem está de fora a ver o circuito. De quem está de fora. Acho que às vezes começar pela analogia, ahm, da dor e de que a própria dor é processada no cérebro, pode ser uma ajuda. E acima de tudo na questão de, ok, sabe que muitas vezes esta questão da dor também está associada da dor, e desculpem, eu não sei se a pergunta se restringia. a- Posso ter esta perturbação, ok. Ahm, não necessariamente a dor. Mas pronto, sabe que muitas vezes existem algumas. E os seus níveis de preocupação com a doença, porque uma coisa é a pessoa ter os sintomas, outra coisa é a preocupação que revela com os sintomas. E de facto, do género, o seu nível de preocupação pode efetivamente já estar a atingir um patamar demasiado grande, e isso de alguma maneira também influenciar os sintomas que a pessoa tem. E novamente, recorrendo às vezes a analogias que sejam possíveis, acho que a pessoa pode perceber mais facilmente. E posso-vos dar um exemplo que tem uma semana e meia. Com a faca de cortar o pão, fiz aqui um corte na palma da mão. No Dia Mundial de Saúde Mental, precisamente. Fui para o hospital a trabalhar e o corte não tinha sido muito profundo, mas eu estava com receio que aquilo fosse abrindo. E tinha sempre ali aquela dor ligeira, normal, de quem tinha feito um corte com uma lâmina de uma faca. Ahm, e eu estava a pensar, pá, será que vou à urgência? Vou chatear o pessoal da urgência só para meter aqui, porque é meter aquela cola biológica. E lembrei-me de uma enfermeira da cirurgia, mandei-lhe mensagem, ela por acaso respondeu e foi lá tratar do assunto. Dado curioso. Quando estava quase a entrar no serviço de cirurgia e quando estava a caminho de lá, não sei porque a dor foi passando. Antes de aplicar a cola biológica, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, a dor que não me incomodava, foi passando. E às vezes eu estou a dar esta analogia, se calhar quando falarem com esta doente em particular, dizer: Olha, sabe que eu conheci um psiquiatra que talvez possa não ser a melhor analogia, como é óbvio, mas todos nós temos experiências do nosso dia a dia que acabam por estar associadas a isso. Ou seja, como dizer: está a ver aquela coisa quando, sei lá, a pessoa discute com alguém ou tem assim uma discussão no trânsito, depois chega à casa e há uma dor de cabeça, assim uma tensão. Pronto, isso às vezes também somos nós a acusar um bocadinho a pressão, e às vezes as melhores pessoas para ajudar a tratar da maneira como nós acusamos a pressão são os psiquiatras, que tratam muitas outras coisas, mas que também tratam isso. E acho que às vezes pode ser uma forma de. Não sei se respondi à questão da Sandra ou se respondi de forma satisfatória à Sandra, mas.
Acho que às vezes pode ser uma maneira de simplificar. Se entretanto mais algum colega quer aproveitar para fazer. Sim, de forma satisfatória. Bom, Bom, doutor André, parece não haver assim mais dúvidas. Talvez por ter sido uma ótima apresentação, as pessoas ficaram esclarecidas excelente. com a apresentação e não têm mais nada a perguntar. Resta-me agradecer a presença do doutor André e ter aceito o nosso convite e também mais uma vez agradecer à Bial pelo apoio para este ciclo de webinars da SM deste ano. Relembro também mais uma vez o pedido que fiz aos internos de psiquiatria, se puderem responder ao nosso inquérito, era uma grande ajuda. Um, Podem aceder facilmente nas nossas redes sociais, está lá o post afixado. Vamos ter a próxima sessão da ECM no próximo dia 5 de novembro, que vai ser com o Dr. Filipe Félix, dedicada a uma apresentação dedicada à perturbação factícia. Portanto, entretanto, vamos divulgar o link das inscrições e contamos convosco para essa apresentação também. Obrigado a todos por terem estado presentes. Obrigado. E obrigado à Yolanda e à Cláudia, em particular, por terem mantido a câmara ligada também e ao Bernardo, como é óbvio. Pelo menos foi Obrigadíssima bom ir vendo pela excelente caras. apresentação. Muito obrigada. Obrigado.